a finalidade dessa etapa é que possamos ter mais clareza e organização. Então, para a viagem, quanto mais clareza tiver para a viagem, menos imprevistos vamos ter durante a viagem. E da mesma maneira, no poema, quando imaginamos um contexto, começamos a ter uma visão do que eu vou escrever no poema, vai ser como apenas descrever um processo já realizado dentro de você mesmo. Ao imaginar um contexto, vai trabalhar as faculdades da imaginação. Quando eu digo faculdades, são nossas capacidades, né? Imaginação e memória. Andam de mãos dadas, porque a memória, vamos falar dois aspectos da memória. Temos a memória das lembranças que temos, do que nos aconteceu, mas também temos uma memória de quem somos nós mesmos. E essa memória, ela participa também quando vamos imaginar. Porque quando buscamos um destino, é justamente porque temos uma busca para se chegar a esse destino. Então a imaginação, você imaginar um contexto, também vai estar trabalhando com a memória. E vamos ver por quê? Porque você pode imaginar esse contexto ou uma cena a partir de um momento marcante da sua vida. Vou falar sobre a esperança. Qual foi o momento da minha vida em que eu senti esperança, que eu tive esse contato? Foi um momento que eu estava muito esperançoso ou esperançosa com algo que ia acontecer na minha vida, para resolver um desafio que estava acontecendo, para se ter uma clareza em um momento da vida, buscar forças em um momento difícil. Como isso aconteceu? Você pode fazer essa lembrança desse momento que você viveu, dessa experiência que você teve, ou você pode, a partir disso, ou a partir de uma outra referência, imaginar um contexto ou cena a partir de uma outra referência, ou seja, inventar um contexto ou um momento. Por exemplo, vou falar sobre a esperança. Eu gostaria de inventar, imaginar uma cena específica que não necessariamente aconteceu na vida real, mas que na minha mente eu consegui formular. Vou falar sobre a esperança porque eu imagino um momento em que uma família, por exemplo, passando por alguma situação difícil, tiveram a esperança e o momento e conseguiram passar por esse momento difícil e resolver. Por exemplo, eu inventei. Não necessariamente estou me baseando em algo que aconteceu na vida real. Eu inventei, imaginei. E para construir este contexto, podemos responder algumas perguntinhas. Como, por exemplo, onde está acontecendo? Quando? Como? Esse quando, ele pode ser, por exemplo, é à noite, é de dia, é à tarde, está nublado ou não. Isso foi em 1920 ou foi em 2005 ou em 2020. Quando? Quando? Onde? Essa cena acontece quando? Onde? Como? Como acontece esta cena? Quem participa? Participantes, personagens. O participante está muito mais voltado a um momento que já aconteceu, né? Agora, personagens pode ser muito mais utilizado no contexto de inventar ou de imaginar. Você pode formar esses personagens, o estilo para eles. Eu já vi poemas escritos que juntos formavam uma história completa. Principalmente livro infantil, juvenil também, em que eram vários poemas que em sequência eram uma história. E tinham personagens, tinha uma narrativa. Qual narrativa você vai utilizar no seu poema? Primeira pessoa ou terceira pessoa? Primeira pessoa é quando você fala, escreve o poema como se fosse você falando, como se fosse você
dizendo diretamente através daquele poema. A forma de linguagem, eu, em primeira pessoa, como se você falando. Em terceira pessoa é como se tivesse um narrador, algo sendo contado, ou descritivo, uma descrição. Pode ser também descritivo. Então escolha uma dessas narrativas. Quero que o meu poema seja eu mesmo falando, a minha voz, ou como se fosse alguém narrando aquele contexto, uma forma narrativa. No descritivo, ou você pode fazer também no formato de diálogo. Tem poemas que é assim, em formato de diálogo, né? Como se fossem os personagens conversando, e tem todo o trabalho de rima, versos, estrofes. Então, imaginar através dessas perguntas vai te facilitando a ter uma base para o conteúdo que você vai inserir. Se você está com dificuldade, está mais escuro a mente para poder escrever, você tem estes momentos, dessas etapas para poder clarificar a sua mente, a sua possibilidade de se expressar no poema.